Salmo 136. Vamos ficar de pé para nós. Nós estamos depois de tanto tempo, né? Estamos bastante adiantados na leitura da Sagrada Escritura, no estudo do livro de Salmos. Estamos chegando aqui, meus irmãos. Isso, 137. Chegando a esse salmo muito importante, né? Vamos ler então, meus irmãos, a palavra do Senhor. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. Se não, preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. A filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago, que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Amém. Vamos orar. Senhor, nos perdoe em Cristo Jesus qualquer pecado de nossa alma neste momento. Nós te pedimos, Senhor, nos dá a bênção, para que nós possamos neste momento receber a Tua palavra. Pedimos isso, Senhor, em Cristo. Suplicamos isso ao Senhor, que esse texto seja compreensível para a nossa alma e nós possamos receber, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, Senhor. Pode sentar. Amém. Então, meus irmãos, eu queria só apresentar para vocês um pouco do contexto histórico deste Salmo 137. Vocês percebem claramente que não precisa nem fazer muito esforço para perceber que esse Salmo ele foi escrito no contexto do exílio babilônico, né? Então, junto aos rios da Babilônia. É um salmo de lamento, de choro, em que se lamenta a situação do povo de Deus nesse momento, nessa circunstância, e também se faz um clamor por justiça, muito sério, muito sério. Dois inimigos são mencionados aqui: Edom, no versículo 7, e desde o versículo 1, Babilônia. Vai se voltar lá a mencionar a Babilônia no versículo 8. E sobre esses dois inimigos se pronuncia, se pede, se clama por justiça a Deus, e se pronuncia junto com isso uma terrível maldição. Então nós temos aqui, na verdade, duas coisas que se faz no Salmo, duas ações, podemos dizer assim. É um lamento, todo Salmo é um lamento, pela situação do exílio, pelo sofrimento do povo, mas também é um pedido por justiça, um clamor por justiça. Portanto, é também uma imprecação, podemos dizer assim. É um dos salmos imprecatórios, é um dos salmos em que vai se apresentar a maldição, pedido de justiça, de ira, não de misericórdia, mas de ira do Senhor sobre os seus inimigos. Esses salmos, irmãos, imprecatórios, eles aparecem pelo Saltério. Eu já tenho um estudo anterior de outro salmo, eu mencionei esse fato, e eles às vezes, porque eles são
clamores mesmo por justiça e por maldição sobre os inimigos, às vezes eles causam certo mal-estar a alguns cristãos, porque no Novo Testamento se diz que nós não devemos amaldiçoar, mas devemos abençoar, devemos orar. Devemos orar pelos nossos inimigos, pedir por eles e tudo. Mas eu já tive a oportunidade de explicar para os irmãos que na verdade não há contradição, porque o próprio Novo Testamento aponta que Deus fará justiça. E que justiça e misericórdia na verdade não se contradizem, mas que a misericórdia divina, a graça de Deus na nossa salvação, ela se faz em justiça. Nós sabemos que há pecado no mundo, Deus é justo, Deus está irado com a humanidade, Deus vai trazer terrível juízo no final, e que a única maneira de Ele nos salvar é através do Seu Filho Jesus. No entanto, Ele não nos salva, quando nós dizemos que Ele nos salva através de Cristo, Ele não nos salva em injustiça, mas Ele salva na justiça, ou seja, alguém pagou pelos nossos pecados. Alguém pagou. E quem pagou foi o próprio Filho de Deus, foi o próprio Cristo. Então, Deus nos salva de maneira justa. Então, Ele não simplesmente esquece os pecados dos seus eleitos, mas Ele coloca sobre o seu Filho, se tornando homem, assumindo o pecado deles. Esses pecados são pagos, esses pecados são expiados, então os eleitos são redimidos, são salvos nele, então por meio justo. Então a justiça aqui, os salmos imprecatórios, eles apresentam maldições sobre os ímpios, e que essas maldições são também anunciadas no Novo Testamento, de que aqueles que não se arrependerem, aqueles que não confiam em Jesus, por exemplo, João diz que sobre eles permanece a ira de Deus. Então não há contradição, né? No entanto, meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro que aqueles que se arrependem, quem não se arrepende será condenado, mas aqueles que se arrependem, aqueles que confiam em Jesus, aqueles que baixam as suas armas e creem no Senhor Jesus Cristo, serão salvos de maneira justa. Mas aqueles que perseverarem nos seus pecados serão condenados. Então, esses salmos imprecatórios, na verdade, eles apontam para esses que vai se cumprir essa maldição na vida desses que não se arrependem. Mas, aqueles que se arrependem, como todos nós aqui, né? Esperamos que isso esteja realmente acontecendo na nossa alma, que seja verdade em relação a nós. Nós, sendo crentes e arrependidos, essas coisas não cairão sobre nós. Então, veja, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: o que eu estou falando aqui é que esses salmos imprecatórios eles não contradizem o Novo Testamento. Hoje, não é correto, por exemplo, nós pedirmos maldição para uma pessoa. Não é correto. Não devemos orar por pessoas específicas pedindo maldição. Conforme aqui, irmãos, o Salmo 137, ele tem um espírito, vamos dizer assim, em que Deus está falando através do salmista, está pronunciando essa maldição. Na verdade é uma profecia. São dois povos aqui que são mencionados: Edom, que são os descendentes de Esaú. Vocês lembram que dois filhos, né? Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac. E Edom são os descendentes de Esaú. Então, esses descendentes são amaldiçoados e Babilônia é amaldiçoada. Por quê? Porque Esaú, os descendentes de Esaú, eles vão ser aqueles que vão hostilizar o povo de Israel, o povo de Deus, em várias ocasiões. E quando vem o Império Babilônico e invade Jerusalém, eles se apoiam os inimigos, sendo parentes dos judeus, eles apoiam os inimigos. E Babilônia foi essa que invadiu e que levou para o exílio e que fez grande maldade com o povo de Israel. Então, esses dois povos, eles são, meus irmãos, amaldiçoados. E aqui, na verdade, é essa profecia amaldiçoando. É Deus falando através do salmista. Mas é claro que isso diz respeito a nós hoje. A Bíblia não diz para nós hoje amaldiçoarmos as pessoas, mas nós abençoarmos, orarmos, pedirmos misericórdia. No entanto, essa maldição permanece.
no sentido de que Deus vai trazer juízo sobre todos os ímpios. Então, eu queria falar um pouquinho desse contexto histórico, né? Mostrei um pouquinho a questão da teologia e da relação da teologia dos salmos imprecatórios com o Novo Testamento, com toda a Bíblia, especialmente com o Novo Testamento, que não há desarmonia. Mas dentro do contexto histórico aqui do Salmo, irmãos, eu mencionei agora brevemente, então fica claro que aqui as pessoas estão no exílio e o salmista está falando daquela tristeza de que eles sentem no exílio, né? E então o contexto histórico é o exílio babilônico. Então, quando a Babilônia, Nabucodonosor foi e invadiu Jerusalém, levou o povo, né? E nós temos, meus irmãos, então, aqui esse episódio, e Edom, os filhos de Esaú, os descendentes de Esaú, vão ajudá-los. Tem um livro na Bíblia, um livro precioso, irmãos, que até, se Deus quiser uma oportunidade, nós vamos estudar, que é o livro de Obadias. Queria que vocês abrissem comigo. Obadias, ele apresenta um pouco do contexto histórico do que aconteceu. Obadias é uma profecia contra Edom, contra esse povo. E, por exemplo, eu queria ler principalmente dos versos 10 ao verso 14, mas antes de nós lermos Obadias, do verso 10 ao verso 14, é um livro pequenininho, um dos profetas menores, mas eu queria ler alguns versículos aqui dos primeiros versículos de Obadias. O primeiro versículo até o segundo, que diz assim: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado dos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará da terra? Então observe, esse livro é uma profecia contra Edom, contra esses descendentes de Esaú. E olha o pecado deles: orgulho, soberba, do versículo 3. Esse povo, por exemplo, quando Israel estava peregrinando, pediu passagem para Edom, e Edom não deu passagem para eles. E quando Babilônia veio, né, muito tempo depois, já quando o povo de Deus estava estabelecido, depois já dos reinos, dos dois reinos, Judá e Israel, então cai o reino de Judá. Primeiro cai Israel, depois cai o reino de Judá. Mas quando cai o reino de Judá então tem o exílio, nós temos aqui o que os de Edom fizeram. No versículo 10 diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, por isso viria essa maldição sobre eles. Olha, por causa disso. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, para o dia da queda, né, do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Veja que eles apoiaram, eles sendo parentes de Judá, apoiaram os babilônicos e entraram pela porta do povo no dia da sua calamidade. Verso 13, sim, tu não devias olhar satisfeito, eles estavam satisfeitos com a queda de Jerusalém. No dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. E eles não somente apoiaram, não somente entraram junto com os inimigos, eles fizeram mais. Olha o que eles fizeram no versículo 14. Nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Então, quando
os babilônicos invadiram, Edom apoiou, entrou na cidade com eles apoiando aquilo. E quando alguém de Israel, alguém de Judá, melhor dizendo, escapava da cidade, eles capturavam. Então não deixavam nem ninguém fugir. Então, uma profunda maldade. Vamos voltar para o Salmo. Então vocês percebem, esse era o pecado aqui de Edom. E o Salmo cita, novamente, Edom está se referindo a esse evento no versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, descobria, até aos seus alicerces. Então, irmãos, aqui está. Eles diziam isso, derruba tudo. Eles estavam alegres com a queda de Jerusalém, os descendentes de Esaú. Então, por isso que Obadias diz, por causa da violência feita contra teu irmão Jacó, os descendentes de Esaú se alegraram com a queda de Jacó, com os descendentes de Jacó, que era o povo de Israel. Então, irmãos, esse é um povo amaldiçoado. Essa profecia que está em Obadias, há outras profecias contra Edom na Bíblia, no Antigo Testamento. Mas essa podemos dizer assim, é um livro escrito exatamente para Edom, para profetizar contra Edom. E outra amaldiçoada na Bíblia também é Babilônia. E aqui essa maldição se repete. Então veja, irmãos, é um salmo imprecatório que não deixa de ser, é uma profecia de maldição. É uma maldição. Deus está proferindo aqui uma maldição, está prometendo, está dizendo que essa maldição virá. Ele diz aqui, ele diz em outras partes, sobre Babilônia também é dita a queda dessa cidade, a maldição sobre essa cidade. E essa maldição se cumpriu na história, tanto sobre Edom como sobre Babilônia. Agora, o que nós temos na Bíblia, meus irmãos? Eu queria ler com vocês um outro texto. Abre comigo lá em Romanos agora, no capítulo 9. Romanos, no capítulo 9. E aquele texto tão conhecido nosso, né? Diz o versículo, vamos ler desde o versículo, desde o versículo 7. Nem por ser, Romanos 9, 7. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, preste bem atenção no verso 13, amei Jacó, odiei Esaú. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus de maneira nenhuma, pois diz, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Então, meus irmãos, esse capítulo, e se nós lemos, por exemplo, lá o versículo 20, quando diz assim, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem direito o oleiro, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então Deus tem os seus eleitos, Paulo está dizendo isso aqui, e tem os vasos de ira e os vasos de misericórdia. Os vasos de ira são os que não vão ser eleitos, que vai cair sobre eles a ira de Deus. Lembra que Paulo fala em Efésios 2 que antes de nós estarmos em Cristo nós somos filhos da ira, né?
e amei Jacó, odiei Esaú. Então Jacó e Esaú são como, vamos dizer assim, irmãos, símbolos na Bíblia dos eleitos e dos não eleitos. Que Deus ama os eleitos salvificamente, escolhe, tem misericórdia deles, ele se compadece de quem quer, ele que escolhe, né? Ninguém merece ser salvo, mas ele derrama a sua misericórdia sobre os eleitos, mas ele vai derramar a sua ira sobre Esaú, que é o símbolo dos não eleitos. Então, irmãos, se nós guardarmos essas coisas, juntarmos Escritura com Escritura, Edom, Esaú e os seus descendentes Edom passa a ser um símbolo daqueles que não vão permanecer com o povo de Deus, que não são do povo de Deus, que tem a ira de Deus está sobre eles, e que a ira do Senhor então vai cair sobre eles. Mas outro, vamos voltar para o Salmo, outro na Bíblia, outro símbolo de ira é Babilônia. Você lembra da Torre de Babel, né? Eu já até preguei, tem muitos dias que eu preguei no domingo aqui sobre a Torre de Babel. E Babel ou Babilônia na Bíblia vai aparecer também como o quê? Como a cidade dos homens soberba, orgulhosa. Lembra qual é o pecado de Edom lá em Obadias? Soberba. Então, Babilônia também vai aparecer na Bíblia como soberba, como cheia de feitiçarias, de pecados. E Apocalipse vai falar da queda de Babilônia. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: o Salmo 137, ele está falando, na verdade ele é profético, ele está apontando para essas duas nações que se tornam símbolos na Bíblia do povo amaldiçoado, do povo não eleito, do povo que Deus, sobre o qual Deus vai derramar a sua ira. Mas Israel, ou Jerusalém, do Antigo Testamento, e Israel e Judá são símbolos do quê? Dos eleitos. Né? Então, qual é o sentimento que há nesse salmo aqui, Salmo 137? O sentimento do Salmo 137 são dois: é lamento e santa ira. É o lamento pelo sofrimento de Jerusalém, que foi abandonada, foi destruída pelos invasores babilônicos com apoio de Edom, e eles estão lamentando aqui, está dizendo, não podemos cantar ao Senhor. E o outro sentimento aqui é de santa ira contra esses inimigos. Então, apontando para o Novo Testamento, nós podemos dizer que há dois sentimentos aqui: há um lamento pela igreja e uma ira justa contra os inimigos da igreja. E eu queria exatamente aplicar, principalmente nesse sentido, esse nosso breve estudo aqui do Salmo 137. Então, vamos entrar no Salmo aqui. Eu espero que eu tenha deixado claro aqui, vamos dizer assim, o contexto histórico e o significado teológico aqui desse Salmo, meus irmãos, em relação às outras partes das Escrituras, né? A gente pode dividir o Salmo em duas partes, meus irmãos. Do verso 1 ao verso 5, nós temos... Verso 6, melhor dizendo, nós temos exatamente esse lamento por Jerusalém, e os versos 7 ao 9 nós temos as maldições sobre os inimigos que causaram a destruição de Jerusalém. Vamos então meditar um pouquinho aqui nessas duas partes, irmãos, e aplicando a nossa vida, né? Diz assim a palavra do Senhor: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Então vamos pensar aqui, meus irmãos, observem. Então, junto aos rios da Babilônia. A Babilônia tinha os canais, né, e os rios,
e os judeus, eles se sentavam ali junto àqueles rios para lembrar de Sião, lembrar da sua terra, lembrar de Jerusalém, que eles tinham sido levados à força, com violência, para a terra estranha. E na medida que eles lembravam, sentados ali, eles choravam. Então o texto diz: assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Então por que eles choravam, irmãos? Porque Jerusalém tinha sido invadida, destruída, porque eles estavam longe de Sião, e Jerusalém era o símbolo da aliança, da morada divina. Lá estava o templo de Salomão. Deus simbolicamente, né, morava lá, estava naquela cidade. Então para eles, a tristeza deles, desses servos do Senhor, é porque Jerusalém tinha sido destruída, eles estavam longe desse local de culto, de adoração, não podiam adorar a Deus de forma apropriada, dentro daquele ambiente da antiga aliança, né? Tinha que ter o templo, tinha todas aquelas cerimônias, mas eles estavam longe de Jerusalém, e a cidade está destruída, a cidade está abandonada, eles estão longe, lá na Babilônia, e eles choram. Eles choram. E aí eles penduram nos salgueiros, que eram aquelas árvores que haviam naquele lugar, as suas harpas. Eles não podiam cantar ao Senhor, porque eles estavam longe de Jerusalém, não é? Vamos dizer assim, dentro do contexto ali da antiga aliança, estavam longe do templo, longe do seu país, e eles estavam em terra estranha, e eles não podiam, irmãos, cantar. Então diz o texto: sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Esse ato, porque eles usavam as harpas, né, para cantar, para louvar o Senhor. Então, esse ato de pendurar as harpas significava que eles não estavam louvando, não estavam podendo cantar ali naquele ambiente, mas eles choravam. Então, exatamente por causa disso, porque eles estavam longe de Jerusalém, eles estavam longe do local de culto, conforme as cerimônias do Antigo Testamento, o templo do Senhor, e eles então choravam e lamentavam por causa disso, por causa, na verdade, da ausência do culto, da ausência daquele templo, da distância do templo, porque, meus irmãos, eles estavam ali, o choro deles era por causa do Senhor, não era tão somente por um local, né? Mas por causa do que aquele local simbolizava. O que o local simbolizava? A antiga aliança, a morada do Senhor. Então eles lamentavam e eles choravam isso. E aí, meus irmãos, quando eles estavam fazendo isso, também chorando, né? Eles estavam resistindo aos pedidos dos babilônicos, porque os babilônicos queriam ouvir eles cantar. No versículo 3 diz assim: pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Então aqueles babilônicos, que diz aqui o texto, que os levaram cativos e que os tinham destruído, tinham tirado da sua terra, tinham destruído Jerusalém, tinham destruído tudo aquilo que eles mais amavam, eles ainda pediam: nos alegrem cantando uma das canções de vocês, uma das canções de Sião. Mas como eles podiam cantar para alegrar aquelas pessoas, para entreter aquelas pessoas, irmãos, sendo que eles não estavam no local de culto, eles não podiam adorar o Senhor apropriadamente, e eles então fariam só um entretenimento? Esse é o ponto aqui. Não. Veja o que ele diz no versículo 4: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Entende? Como, distante do templo, distante da Jerusalém, que é o símbolo da morada do Senhor, como cantaremos as canções? E observe que ele diz canção do Senhor, né? O versículo 4 diz assim: como cantaremos a canção do Senhor, quer dizer, a canção para o Senhor,
a canção para louvar o Senhor em terra estranha, para alegrar esses ímpios, para entretê-los. Como podemos cantar se nós estamos tristes, porque nós estamos longe do culto, do local de culto e do símbolo da presença de Deus, que é Jerusalém e o templo? E como podemos cantar alegrando a eles, entretendo a eles, as canções do Senhor em terra estranha? Que seria profanação, porque seria cantar os hinos do Senhor, que deveriam ser cantados ao Senhor, portanto, para alegrar aqueles ímpios, sem se importar com o fato de que Jerusalém estava sitiada, abandonada, destruída, e eles estavam distantes do culto. Seria um desvio, em vez de ser para o Senhor, em vez de ser para o culto ao Senhor, seria para entreter aqueles inimigos. Então eles dizem: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Aí eles dizem: não posso fazer isso. Aí veja, irmãos, que eles dizem no versículo, não podemos fazer isso. Eles dizem no versículo 5, se eu me esquecer de ti, porque isso seria esquecer de Jerusalém, irmãos. Se eles cantassem, se alegrassem com aqueles ímpios, cantassem as músicas do Senhor só para entretenimento, distante de Jerusalém, sem se importar, sem se entristecer com o que tinha acontecido com Jerusalém, se eles fizessem isso, eles teriam esquecido de Jerusalém. Eles iriam se alegrar não com Jerusalém, não com o Senhor, não com o culto, mas com o entretenimento deles ali. Então eles dizem: como cantaremos as canções do Senhor em terra estranha? Aí eles falam no versículo 5, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, a língua, pulei aqui. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, verso 5, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Se eu fizer isso, se eu me satisfizer os desejos daqueles que só querem entretenimento, só querem ouvir uma boa música, vamos dizer assim, e eu esquecer de que Jerusalém está sitiada, esquecer de que o templo está abandonado, esquecer do Senhor, portanto, e ficar aqui fazendo música e entretendo e me alegrando pela música em si, esquecendo do louvor, esquecendo de Jerusalém, esquecendo da adoração. Se eu fizer isso, duas coisas me aconteçam: que eu me esqueça da minha destreza, que eu fique mudo, que a minha língua colhe no céu da boca, que eu não consiga mais falar, se que eu esqueça a minha direita de sua destreza para tocar a harpa. Um certo comentarista coloca assim, e eu penso que isso tem tudo a ver, né? Para tocar a harpa, qual é a nossa mão, vamos dizer assim, mais talentosa, né? Mais hábil? É a direita, né? Para quem é destro, né? Tem de esquerda, né? Mas para quem é destro, então nós temos aqui, meus irmãos, que eles não querem conseguir tocar, que a mão deles perca a sua destreza, perca a sua habilidade, fique travada, mas que eles não toquem por mero entretenimento, longe de Deus, longe do culto a Deus, longe de Jerusalém, esquecendo de Jerusalém, que eles não, se eles não deixem de lembrar de Jerusalém, se eles fizessem isso, que a língua deles apegue-se ao paladar, apegue-se ao popularmente chamado ao céu da boca, e eles não consigam mais cantar. Então eles não consigam mais nem tocar, nem cantar. Se por acaso eles ousarem cantar, entreter aqueles ímpios, sem darem atenção, sem valorizarem Jerusalém sitiada, abandonada, o culto abandonado, se eles não preferirem, olha, perceba a última parte do verso 6, que é muito importante. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, ou seja, se eu tiver uma alegria maior que Jerusalém. Porque, irmãos, se eles, os babilônicos pediram para eles cantarem, tocarem, e se eles não dessem bola para a tristeza deles, para a tristeza de Jerusalém,
Significaria que eles não estavam dando atenção para o culto ao Senhor, para o próprio Senhor. Significaria que eles não estariam se alegrando no Senhor acima de tudo, mas que eles estariam se alegrando na própria música e agradando os babilônicos. O entretenimento, a arte seria a maior alegria que o Senhor. Então eles dizem: se não preferir Jerusalém a minha maior alegria, a nossa maior alegria, eles dizem, deve ser o Senhor. Irmãos, isso se aplica hoje a que nós devemos amar tanto ao Senhor. Hoje, essa é uma marca do povo de Deus, que nunca meramente o povo de Deus vai querer entretenimento e vai querer agradar os ímpios. Isso tem tantas aplicações, né? Esse culto de hoje de entretenimento para agradar ímpios, isso aqui é contrário a esse sentimento, a esse princípio, irmãos. A igreja não se dobra diante de Babilônia. O que é Babilônia? O mundo. A igreja não agrada o mundo. A igreja não está aqui para entreter o mundo. A igreja está para honrar e glorificar apenas ao Senhor. A igreja não está para que a sua alegria seja o mundo, mas que a sua alegria seja o Senhor. E aí, meus irmãos, a segunda parte do Salmo, eles dizem então a maldição. O salmista proclama a maldição sobre Edom primeiro. Ele diz: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam: descobri até aos seus alicerces. Esse lembra-te, Senhor, é um chamado, um clamor a Deus pela justiça divina. Deus julga esse povo que cometeu essa grande injustiça, que caia sobre eles a maldição dos seus pecados. Aqui, eu repito, a profecia contra Edom, que está em Obadias, que está em outras partes. E Edom é símbolo dos não eleitos, né? Símbolo dos não eleitos. Lembra lá de Romanos 9. Aí ele fala de Babilônia no versículo 8. A filha de Babilônia que vai ser assolada. Veja a profecia. Feliz aquele que te retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós. Ou seja, retribuição justa. Os babilônicos, irmãos, entraram, maltrataram o povo, destruíram a nação. Era um costume também, podemos crer, daqueles povos pagãos, matar as crianças, destruir os pequeninos. É por isso que pagar o que fizeste, por isso que ele menciona aqui as crianças deles. Olha aqui no versículo 9. Feliz aquele que pegarem teus filhos e der com eles nas pedras. Isso aqui é muito forte, irmãos. Muito forte. Mas o que a Bíblia está apontando aqui é a retribuição divina a uma maldade praticada por aqueles povos pagãos. E isso, de fato, aconteceu. Babilônia foi destruída, Edom foi destruída. A retribuição caiu sobre aquelas nações como justa ira divina. Mas isso aponta para o quê? Lembrando da introdução? Para a ira divina que cairá sobre os eleitos. É claro, irmãos, que isso aqui vai acontecer na vida daqueles que não se arrependerem. É um alerta para todos. Cuidado. Aqueles que fizerem parte de Edom, aqueles que fizerem parte de Babilônia, cairá sobre eles a terrível ira de Deus. Irmãos, esse é o ensino aqui do Salmo. Então, lamento e a maldição. Como é que nós podemos aplicar, irmãos? Eu queria fazer breves aplicações aqui para nós guardarmos essa noite esse ensino. Primeiro, nós devemos orar pela igreja, pela glória de Deus. Irmãos, assim como as pessoas do Antigo Testamento sentiam por Jerusalém, nós devemos sentir pela igreja. A igreja, quando ela se enfraquece, quando ela se deixa dominar por alguma coisa que não seja realmente Cristo, o Evangelho, deve gerar o nosso lamento, a nossa oração, o nosso choro pela igreja de Deus, para que o Senhor a fortaleça, a guarde. Não devemos ficar satisfeitos e tranquilos quando a igreja ela está cedendo, ela está sendo perseguida, mas devemos sempre orar pela igreja de Deus com lamento, com súplica, para que o Senhor seja glorificado. E nunca ceder à Babilônia, como eles aqui não cediam, mas ficarmos firmes, para a glória do Senhor. Em segundo lugar, louvemos ao Senhor
e não agrademos então ao entretenimento do mundo, que foi o que eu acabei de falar, só que aqui nessa aplicação eu estou me referindo mais à questão do entretenimento. Os babilônicos sempre querem entretenimento, mas a igreja adora e louva apenas ao Senhor. Então louvemos ao Senhor e não agrademos aos babilônicos com o entretenimento do mundo. A nossa função é proclamar o Evangelho e não entreter o mundo. Terceiro lugar, irmãos, corramos da maldição para Cristo. Há uma maldição sobre Edom, Amei Jacó ou de Esaú. Há uma maldição sobre a Babilônia. Caiu Babilônia, diz o Apocalipse. Corramos para Cristo e corramos da maldição que virá sobre Babilônia e sobre Edom, simbolicamente falando sobre os ímpios, sobre o mundo. E em quarto lugar, oremos pelo próximo. Deixa eu encerrar dizendo uma coisa para vocês. Enquanto que os salmos imprecatórios, eles são maldições e não estão em contradição com o Novo Testamento, no Novo Testamento nós somos exortados a não proferir maldição, mas orar por misericórdia. Então vamos orar para que Deus tenha misericórdia dos ímpios que estão em nossa volta, que eles se arrependam e que eles corram para Cristo antes que seja tarde. Né? Então eu creio que essas aplicações nós devemos fazer. O Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pedir que Ele seja conosco e nos abençoe. Ó Senhor, muito obrigado. Podemos mais uma vez hoje à noite meditar, Senhor, na Tua palavra, nesse salmo tão rico, tão precioso. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe, meu Deus, na verdade de que somente ao Senhor seja a glória, nós possamos ficar firmes em honrar somente ao Senhor e orar e chorar pela Tua igreja e clamar por Sua misericórdia, por Sua graça sobre o Teu povo. E que possamos, Senhor, ficar também firmes em Ti sempre, tendo esse alerta de Edom e de Babilônia, ficar sempre firmes em Cristo. E nos dê, Senhor, a graça de também sermos usados para levar a palavra aos outros, para orar pelos outros, para que eles também saiam de Edom, saiam de Babilônia e venham para Cristo nosso Senhor. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja cada vez mais glorificado. Em Cristo nós oramos. Assim seja na nossa vida em Cristo. Amém.